Meu nome é Marcos Tobias Machado, eu sou da 25ª turma da Santa Casa, né, a turma que é denominada Turma dos Bodetas. Nós entramos em 1987 e nos formamos em 1992, né, ou seja, temos 30 anos de formado já. Né? Eu tenho lembranças muito boas da faculdade e vou contar alguma coisa aqui para vocês. Primeiro, com relação ao interesse, né, da medicina, eles sempre perguntam para a gente como é que a gente se interessou pela medicina. Isso vem desde a infância, né? Eu falo que vou ser médico para os meus pais desde muito pequeno, 3 anos de idade, e aí vim desenvolvendo toda essa parte, meus pais me estimulando, meus pais não têm muito estudo, mas foram atrás de que eu pudesse me desenvolver, seja na escola privada, onde eu tinha um desempenho muito bom, e aí me levaram depois, eu estudava no ABC, sou do ABC, e me levaram para estudar em São Paulo, né, no Colégio Bandeirantes, que era um colégio que performava melhor para entrar na faculdade. Fui muito bem também no colégio e consegui entrar na Faculdade de Medicina da Santa Casa, né, que era uma das mais conceituadas que a gente tinha na época. Era um vestibular que era separado, naquela ocasião, do vestibular da Universidade de São Paulo e da atual Unifesp, que era a Escola Paulista de Medicina. Então, fui aprovado na primeira lista e entrei na faculdade. Aí a primeira impressão da faculdade, aquele prédio cheio de tijolinhos antigos, né, de ser uma instituição secular, onde muitos médicos trabalharam e muitos se formaram ali. Então, uma honra muito grande poder entrar numa escola, poder participar numa escola como essa. E uma outra primeira impressão também foi logo no início do curso poder estar dentro do hospital, né? A escola está dentro do hospital. Então, isso foi uma coisa que nos trouxe muita proximidade. Eu era um indivíduo muito inibido no início, e passei a me desenvolver mais, a conversar mais com os pacientes e com os colegas, aproveitando esse ambiente acadêmico. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção também foi o acolhimento, né? O trote, que era um ritual de passagem, é um ritual de passagem, assim eu interpretava, nunca levei a mal qualquer tipo de brincadeira no trote, e o acolhimento trazendo a gente para as nossas habilidades. E logo no início, eu tinha bastante habilidade esportiva, fui para a atlética, né, fazer os treinamentos iniciais, e depois, no terceiro ano, passei a ser da diretoria da atlética, né, eu era diretor de patrimônio e diretor de esporte, futebol de salão. Então, essas coisas do esporte também aproximam muito as pessoas, né, e trazem um corpo de união, um espírito de corpo muito grande para a faculdade. Então, foi uma outra coisa também que me marcou muito também, foi esse relacionamento com os colegas, através do esporte, né? E eu também fui praticamente abduzido a participar do coral da faculdade, né? A gente tinha o maestro Ferraz aqui, que foi um grande maestro dos corais de São Paulo, né? da Universidade de São Paulo, e ele era o maestro e a gente foi fazer um teste, né? E eu entrei como tenor do coral. E interessante lembrar que a gente chegou a cantar até na Catedral de São Bento, e em vários outros locais onde a gente fazia esses ensaios e era convidado a participar. Então isso também foi uma coisa muito, muito forte para mim, essa parte artística que a faculdade permitia, né? E finalmente lembrar também da parte científica, né, onde eu tive a minha iniciação científica aqui no laboratório de microbiologia do professor Mimissa, né, fazendo trabalhos sobre infecção do sítio cirúrgico, que depois seria a minha área de especialização. Depois participei do laboratório de parasitologia, onde a gente fez um grande estudo epidemiológico, né, junto com o professor Pedro Paulo Kief e a doutora Rita de Cássia Barata, que fazia toda a parte epidemiológica desses estudos. E, inclusive, esse estudo depois foi premiado no Congresso Acadêmico de Botucatu. Então, um grande orgulho poder participar desse estudo, e a minha primeira publicação científica que veio desse trabalho que a gente realizou, fazendo o estudo de parasitoses no município em Minas Gerais. Super interessante. E depois prossegui fazendo trabalhos no pronto-socorro
e no departamento, no DOGE, no departamento de ginecologia, que também foram premiados aqui no nosso congresso acadêmico. Então eu tive a minha iniciação científica, e hoje sou professor universitário, eu devo também à Santa Casa de São Paulo. Então vejam que a faculdade foi muito rica em experiência para mim, desde experiências humanas até a experiência científica. Lembro de ter visto algumas necrópsias do professor Maffei. Naquela época ele já era um professor emérito, já era um professor aposentado, mas eventualmente ele ia à anatomia patológica fazer as dissecções. E eram grandes eventos, não eram só os colegas da nossa turma que iam médicos de todas as turmas da Santa Casa para vê-lo fazer as dissecções e fazer os ensinamentos da macroscopia. Né? Depois aqueles tecidos eram enviados para análise histológica para fechar o diagnóstico, mas ele, na maioria das vezes, só pelo exame macroscópico do paciente ele fechava os diagnósticos e ele não olhava dados de prontuário, ele comparava depois. E o caso que eu fui assistir era de um paciente cirrótico, e ele realmente fez o diagnóstico praticamente olhando os órgãos do fígado do paciente, né? A condição clínica do paciente, e maravilhosa essa experiência de ter visto o professor Maffei. Eu decidi fazer cirurgia no 4º ano. Na verdade, eu entrei para a faculdade, eu queria ser médico, e médico para mim é clínico, né? Cuida de toda a parte geral do paciente. E depois eu fui percebendo que a minha aptidão era para a área de cirurgia. E aí eu decidi desenvolver então e fazer monitoria de técnica cirúrgica, né, onde o professor Arildo era o chefe da cadeira, a gente prestava um concurso e eu consegui entrar. E eu criei uma monitoria de anatomia que não existia, fui conversar com o professor Dario e com o professor Zé Rafael, que era muito bravo naquela ocasião, para eu poder estudar um pouco mais de anatomia, porque eu achava que cirurgião tinha obrigação de conhecer bem a anatomia. E aí eu me preparei meu currículo para poder prestar provas de residência. E aí eu prestei prova de residência aqui na USP e na Escola Paulista de Medicina, onde eu prestei, na Escola Paulista, prestei clínica médica, e aí fui para o Exército, fui aprovado nesses 3 concursos, e aí acabei fazendo a opção de ir para a Faculdade de Medicina da USP fazer cirurgia. Né? Depois o meu caminho seguiu para a urologia, depois que eu terminei a urologia, seguiu por um convite para ser professor na Faculdade de Medicina do ABC, e aí eu segui a minha carreira acadêmica na Faculdade de Medicina do ABC até 10 anos atrás, né? Eu continuo na Faculdade de Medicina do ABC, onde meu coração passou a bater mais forte de novo. Fui convidado pelo professor Hamilton Zampoli, chefe da urologia do Instituto Dr. Arnaldo, para ser assistente aqui nessa escola de novo. Então, isso me honrou muito. Ele pediu para que eu viesse para montar o serviço de laparoscopia, de cirurgia minimamente invasiva, que é a minha área de pesquisa, e faz 10 anos já que eu estou de novo aqui respirando os ares da Santa Casa de novo, né? Podendo encontrar os colegas dos corredores, podendo tratar pacientes do SUS, né? Com muito amor, com muito carinho, como eu recebi aqui nessa escola, que eu considero a minha mãe na medicina. Então, a faculdade foi muito forte para mim e continua sendo uma experiência muito importante na minha vida. Né? E atualmente, além dessa atividade como professor universitário, trabalhando na Faculdade de Medicina do ABC e no Instituto Dr. Arnaldo, eu trabalho também no meu consultório privado, né? Sou chefe de equipe no Hospital São Luís São Caetano, chefe de equipe de urologia de uma das equipes do hospital, né? Sou professor de pós-graduação de cirurgia robótica do IRCAD Latinoamérica, do Hospital Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês, que tem seus institutos próprios de pesquisa para pós-graduação, e sou diretor executivo de uma colaboração latino-americana em câncer de pênis e ocupo também o cargo de chefe da oficina de câncer de pênis da Confederação Americana de Urologia.
Então veja, a cirurgia ela passou a ter um grande desenvolvimento de 150 anos para cá, né? Depois que foi vencida a parte da anestesia e logo depois a parte de infecção, onde numa época onde abriu o abdômen morriam 100% dos pacientes, então com a presença de antibióticos passou-se a fazer cirurgias de porte maior. E até nessa ocasião, um cirurgião famoso da Inglaterra, Joseph Lister, disse que tempos maravilhosos para ser um cirurgião. E eu posso dizer para o senhor que até hoje são esses tempos maravilhosos. A evolução da medicina não parou, a evolução da técnica cirúrgica, dos fios, dos materiais cirúrgicos, até a era da miniaturização das incisões, que veio com a laparoscopia, e hoje a gente tem a laparoscopia assistida por robô, que é a cirurgia robótica, onde o cirurgião ainda tem um papel predominante, né? Ele tem um aparelho mais delicado para operar, ele já opera à distância, né? O chirurgus ergon significa tratar com as mãos, cirurgia vem de tratar com as mãos. A gente hoje raramente, a não ser que está o abdômen aberto, a gente coloca a mão lá dentro. A gente coloca uma câmera, coloca pinças de trabalho e opera à distância. Então hoje a gente tem a tecnologia robótica, um ganho imenso para o paciente, pequenas incisões, resultado semelhante ao que a gente encontrava na aberta, com muito menos morbidade, muito menos lesão tecidual, muito menos sangramento. Cirurgias que o paciente ficava uma semana no hospital, hoje fica um dia no hospital, então uma recuperação maravilhosa, né? E a gente vislumbra um futuro onde a gente vai ter a cirurgia robótica, onde o robô vai operar o paciente. Obviamente que nós vamos passar por fases, né? A próxima fase vai ser onde o robô vai indicar caminhos, como um GPS cirúrgico, caminhos mais seguros ou caminhos melhores para o cirurgião. Já tem algumas empresas trabalhando com esse tipo de tecnologia, mas ainda não está na prática. Então, é o próximo passo que será dado. E o último passo, através de inteligência artificial, através de automação, que o robô possa então fazer essas cirurgias do paciente com uma programação sobre o tipo de paciente, a doença, as características, e ele possa realmente fazer esse trabalho. Isso aí eu acho que ainda estamos longe de chegar nisso, mas com a tecnologia existente, progredindo e cada vez melhor, a gente acredita que um dia vai chegar nisso. Eu acho que talvez a mudar o treinamento de algumas práticas, né? A gente vê, por exemplo, uma área que está muito avançada com relação à tecnologia é a aviação. Hoje, o que é feito mecânico pelo operador é o pouso e a decolagem, praticamente, né? Mas o resto, todo o plano de voo é feito e o avião vai automaticamente. Então, eu acredito que vai mudar o treinamento do cirurgião, né? Do médico em geral, a parte humana não vai modificar. O mais importante do ser humano, que nunca será substituído por uma máquina, é o tratamento humano. Não é esperado que os robôs, que as máquinas tenham o sentimento que o ser humano tem. Então eu acho que o acolhimento que a medicina traz, a benevolência, o amor que você transfere para um paciente, para uma pessoa, não será possível, sob o meu ponto de vista, que uma máquina faça uma coisa parecida com isso. Mas coisas que são de habilidade manual, coisas que são automáticas, coisas que tenham passos, e cirurgião é muito sistemático nos passos. Vai haver uma abertura sim para o uso de máquinas e com um erro menor do que o ser humano. A precisão dessas máquinas é muito grande. Então, se elas forem programadas de maneira adequada, eu tenho certeza que vai ser benéfico para o paciente. A questão é quem vai planejá-las, quem vai criar esse plano de voo, vai continuar sendo um ser humano. Eu queria, sim, deixar uma mensagem de estímulo para os novos médicos, né? Muito se fala que está ficando muito difícil, a parte econômica, a verticalização de hospitais e de trabalho, cada vez menos o médico é um médico independente,
ele é dependente ou de um emprego, ou de empresas, ou de uma organização. Eu digo para vocês, invistam em vocês, no que vocês realmente gostam de fazer, tenham amor ao seu paciente, não percam isso, que é isso que vai levar vocês a se desenvolver, seja no tempo que for, no momento que for. Eu acho que essa mensagem de amor, de positividade para os novos médicos é importante, porque muito se fala que o caminho está ficando muito ruim, muito difícil. E eu acho que para quem realmente ama a medicina, sempre vai haver um espaço para os bons médicos.